Agora vamos ler ali mais um parágrafo, uma nova humanidade criada pelo Espírito Santo e não pela carne, como nos ensina Paulo. Continuando. O Espírito Santo não apenas nos liberta do mal, mas nos capacita a vivermos uma vida nova, no amor, na proteção e na graça de Deus. Então, essa nova humanidade, essa nova vida é guiada pela ação do Espírito Santo. Quem é que guia a nossa igreja hoje? Espírito Santo. Então, agora, ele pode nos guiar ou não, depende de quem? De nós. Cada um de nós. Se a gente permitir que ele guie as nossas vidas, ele vai guiar as nossas vidas de tal maneira que ele não apenas vai fazer com que haja essa libertação do mal, mas nos capacita a vivermos essa nova vida no amor, na proteção e na graça de Deus, né? Então, essa é a grande mudança que Paulo anuncia na carta aos Romanos, para os Romanos. Só para os Romanos? Não. Para todos nós aqui. Que bom que ele escreveu essa carta, né? Carta aos Romanos e a graça. Vamos ler juntos? Segundo Santo Agostinho, que também se utilizou esta carta aos Romanos para compreender a graça, ele disse: essa ajuda divina, totalmente imerecida, que permite aos seres humanos passar pela porta que dá acesso à salvação. A porta dos céus, a porta do paraíso, estava trancada, fechada? Não. Claro que estava. Ah, Jesus. Quem foi que restaurou e abriu as portas do paraíso novamente? Jesus Cristo. Lembra que ele fala com Dimas? Né? Ainda hoje estarás comigo para ele que abre a porta. Temos um problema. Por quê? O céu estava preparado para nos receber depois dessa graça? Não. Jesus diz assim lá em João: a casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para lá para preparar a morada. E quando ela estiver preparada, eu volto para buscar vocês. Estão com medo? Não. Pois é. Significa o quê? Que ele, em primeiro lugar, estabelece esse caminho, desse projeto de Deus aqui para cada um de nós. Por isso que a gente diz que ele é essa ponte que liga, é a pedra angular, que a gente chama de pedra angular, que liga essa parte da ponte com a outra parte da ponte, que é o paraíso, que é o céu. O que é pedra angular? Pedra angular, antigamente, em engenharia, não tinha concreto armado, não tinha essas coisas, né? Tinha umas misturas lá que davam, parecia um cimento lá, mas não era a mesma coisa. Como é que se fazia uma ponte? Fazia uma estrutura de madeira, você tinha lá um rio, se fazia uma estrutura de madeira, começava a ponte por um lado e pelo outro, ia montando as pedras entrelaçadas com um negócio lá, tipo uma massa mais ou menos, certo? Mas ela se sustentaria sem uma estrutura de ferro, essas coisas? Não, cairia. Então, você ia construindo aqui com madeira e da outra parte também. Quando encontrasse os dois, precisava ter uma pedra chamada de pedra angular. O que é essa pedra angular? Ela fazia com que a estrutura não caísse. A partir daí você podia ir até na época, né, uma carruagem, um monte de gente passando, cruzando de um lado para o outro, né, e a ponte não caía.
O pessoal devia dizer, nossa, que tecnologia, né? Quem é a pedra angular? É Jesus. Que estabelece essa ligação entre o céu e a terra. Está dando para entender? Sem ele, tem ponte? Não. Mas e os 10 mandamentos? É a ponte? Não. Jesus vai estabelecer a essência desses 10 mandamentos de tal maneira que essa ponte se construa, porque ele vai preparar outra parte lá no céu. Tudo bem? Estão com a cara meio estranha, mas tudo bem. Aqui está escrito assim: esta ajuda divina do Espírito Santo, totalmente imerecida. Quer dizer, por mais que a gente faça, por mais que eu seja legal, por mais que eu ajude, é o suficiente? Não. Por quê? Porque não tem ponte. Está dando para entender? A ponte, ela é construída foi construída a partir da graça. Né? Vamos lá, eu já falei isso, mas falamos de novo. São João, os maiores pregadores do século V, pediram pela carta aos Romanos, fosse lida em voz alta, uma vez por semana, tamanha é a sua importância. Um diácono que não tem a menor importância, mas recomenda também. Não precisa ser uma vez por semana em voz alta, mas leiam essa carta de Romanos. São 16 capítulos. 16 capítulos. Né? Nós vamos entender melhor toda a Bíblia a partir daí. Tá certo? E tudo aquilo que acreditamos, porque às vezes a gente participa de missa, participa de uma formação aqui, uma formação ali, mas vive um mosaico assim, que fica cheio de buracos, que a gente não entende. A carta aos Romanos dá para a gente compreender melhor toda a doutrina, todo o ensinamento. Certo? Prometem que vão ler? Não senti muita firmeza. Vão ler ou não vão ler, gente? Vão ler? Olha, eu sei que tem coisa boa nas redes sociais do WhatsApp. Mas se a gente tirar um pouquinho daquelas coisas que não são nem tão boas, a gente vou ler mesmo assim. Né? Vamos tirar um pouco daquilo lá e pega um pouquinho para ler essa carta aos Romanos. Tá? Vocês vão ver que os benefícios são maiores. Né? Não estou demonizando aqui as redes, nem o WhatsApp, mas que a gente perde um tempinho lascado, tem gente que perde até sono. Martinho Lutero, vamos lá. Martinho Lutero trouxe esta carta para fundamentar a sua teologia sobre a salvação, que é a pura graça de Deus, que ao homem é impossível a salvação por suas obras apenas. Então, Martinho Lutero é aquele que vai ali criar o protestantismo, né? Mas ele era um monge agostiniano, né? Agostiniano, seguidor ali com as instruções de Santo Agostinho, né? E ele vai escrever ali e vai se basear. Só que ele, cá entre nós, com todo respeito, né? Ele exagera um pouco na dose, porque ele fala: a fé só basta. A fé em Jesus Cristo basta. E a gente sabe que a fé em Jesus Cristo pressupõe, tem compromisso. Né? Não é mais como antigamente, tudo bem, que a gente achava que 90% ia para o inferno por causa das más obras, mas, como eu já disse aqui, já estou repetindo e eu preciso repetir,
Mas suas obras não bastam, mas são necessárias. É necessário, como consequência da nossa fé. Senão, é morte. Vamos lá, alguns esclarecimentos, de alguns conceitos ali. Vamos ler? O pecado É a prática de qualquer mal contra si ou ao próximo. Omissão também é pecar, falta de praticar o bem. O pecado significa a rejeição da vontade de Deus e o fracasso no cumprimento de sua vontade. Então, viver passa a ser uma luta constante contra o pecado, com a ajuda e a força do Espírito Santo. Então, o pecado é praticar o mal contra qualquer um e contra você Mesmo. Muitas vezes, o maior inimigo está fora por aí, está dentro de nós. Então, esse é o pecado. É isso que devemos lutar contra. A gente está sozinho nessa luta? Não. Ali embaixo. Viver, então, passa a ser uma luta constante contra o pecado, com a ajuda e a força do Espírito Santo. Aí dá para a gente vencer o mal? Sim. Dá para vencer o mal. Vamos lá. Aqui nós vamos aprofundar algumas coisas. Salvação é Alcançar o divino, viver a plenitude do amor, experimentar a graça. Então, alcançar o divino. Eu coloquei tudo ali em letra maiúscula por quê? Alcançar não exige esforço. Sim. Você fala assim, pega, não tem que levantar o pé, às vezes, se equilibrar, certo? Para alcançar alguma coisa. Se alguém está lá na sua frente, você precisa chegar rapidamente lá, você precisa alcançar, correr para alcançar. Não é? Nas profissões, a gente precisa se qualificar, a gente precisa para alcançar o seu objetivo, para alcançar a sua profissão. Então, alcançar significa sim esforço. Aliás, o próprio povo disso aí, sem esforço a gente não consegue nada. Nem muito menos a salvação, Com certeza. que é o mais importante. Então, então é viver amor, então é uma experiência. Não é aquela coisa assim de, eu estou com o coração hoje tão amoroso. É isso? Não. É viver interiormente a experiência, a presença de Deus dentro de você. Isso é fazer a experiência de Deus. Então, amar é fazer essa experiência de Deus dentro de cada um de nós. Ter fé é fazer a experiência de Deus em nossos corações. Quem não faz experiência, não pode dizer que tem fé. Me perdoe. A gente aprende a fazer isso? Aprende ou não? Tem curso para fazer isso? Não. Tem na igreja. E na família também. Aqui vocês não estão aprendendo? A partir daí, você aprofunda a experiência, não aprofunda. Aprende? Aprende. Aprende. Dia a dia. Poderia ter mais gente aqui hoje? Deveria ter? Deveria. Parabéns a vocês que querem. Obrigado. Vamos lá. Essa salvação Ocorre a partir do sangue santo derramado de Jesus Cristo, que estabelece a nova e eterna aliança, que é a graça e o compromisso. A salvação começa já
que, qual é lembra da chamadinha ali que eu peguei a capa do folheto lá do mês da Bíblia? Né? A partir do que? Da ressurreição de Jesus, do sangue derramado. Viu ali que tem o sangue e água ali? Sim. Então, a partir daquele instante, a partir daquele sangue derramado de Jesus, que se estabelece essa nova e eterna aliança. Quando a gente revive isso, revive é meio assim, mas a gente volta de novo lá naquela quinta-feira santa, quando Jesus antecipa a sua paixão e ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que será dado por vós e por todos, para fazer isso em memória de mim. Né? Então, ali ele estabelece um pacto. A palavra aliança é boa e ela é geral, assim. Mas, quando a gente estuda na teologia, por exemplo, a palavra mais profunda é pacto. Estabelecer um pacto com Deus, com seu sangue derramado. É graça que eu recebo, mas ao mesmo tempo tem compromisso? Sim. Claro que tem. Aquele que come o meu corpo e bebe meu sangue estará em mim e eu nele. Então eu sou um novo homem e um novo Cristo no meio do mundo. Tá certo? Então, ali eu tenho a graça, ali na Eucaristia é que se renova esse pacto da aliança. Se renova. E a gente faz isso toda vez que participa da missa. Dá para receber espiritualmente também essa graça? Dá para receber também essa graça espiritualmente. Você vivendo intensamente aquele momento da fé, etc., você também recebe espiritualmente. Né? Então, só que essa salvação não é só assim, tá lá na eternidade, enquanto isso eu posso me lascar aqui. É isso? Não. Se eu estou vivendo a graça, eu estou vivendo já a alegria da presença de Deus em mim. Está dando para entender? Sim. Então não é apenas a esperança, né? A esperança, temos um problema com a palavra esperança. É associar a esperança à espera. Ficar esperando. Mineiro esperando o trem lá, né? Chega 3 horas antes, fica esperando. Né? Aqui está cheio, né? Cuidado que você fala. Então, veja, não é a espera passiva. Não é uma espera passiva. É uma espera em que eu estou em ação. Que eu estou em ação. Estou na caminhada. Somos peregrinos de esperança. Isto é, somos movidos. A energia, o combustível que nos move é a esperança em Jesus Cristo. É isso que nos move. E é uma esperança vã, como diz Paulo? Não, é uma esperança vã. Mas eu vou acreditar em você, Diago. Não. Acredite na caminhada, aceite, vai experimentando, vai sentindo, vai vendo como isso faz sentido na tua vida, vai vendo a força interior que isso produz, e você vai perceber. Como é que se chama isso? Fé. É fácil? Não é fácil. O mundo tem um monte de distração ali, do WhatsApp até outras coisas, mas a gente tem que ter. Mas ela ocorre já, no presente. Né? Por isso que a gente não deve desperdiçar a graça. Quando a gente entra em comunhão, até com a palavra você entra em comunhão com Cristo, com Deus. Então, qual é o risco? Eu sair da igreja falando mal dos outros. O que eu estou fazendo com a graça? Né? Nós estamos desperdiçando a graça. Né?
a graça ela deve ser acolhida. Se você é esperto, né? O brasileiro é esperto, você tem que acolher essa graça, que ela permaneça em você. É lógico que ao longo do tempo, ao longo da semana, não sei lá o que, a gente às vezes envolvidos pelo dia a dia, pelas coisas, pela competição e tal, a gente vai colocando essa dimensão espiritual de lado, mas que a gente fixe esse trem na cabeça, como diria o mineiro. É a oportunidade da libertação da escravidão do pecado e a conquista do estado prazeroso da êxtase espiritual. O crescimento na graça fortalece a nossa relação com Cristo e o Espírito Santo atua para livrar-nos do pecado durante as tentações. Somos tentados. Então, é a oportunidade da libertação da escravidão. A escravidão é o seguinte: se você é escravo de alguma coisa, quem é que manda em você? É você ou é o seu Senhor que é o responsável pela tua escravidão? Ele que manda. A sua vontade passa a ser a dele. Tá certo? Então, é tomar posse novamente da minha vontade e da minha libertação. De tal maneira que eu livre, eu possa atuar, livre, eu possa participar da graça. Aí ele fala mais, e a conquista do estado prazeroso da êxtase espiritual. É prazeroso ter Deus, ter uma experiência de Deus dentro de você? Sim. É prazeroso? Sim. É gostoso? Por que a gente não busca mais? Né? Porque a gente permite que as coisas do mundo de repente nos afaste disso. Né? Então os santos, né? As pessoas que fizeram de uma maneira mais radical essa caminhada, essa adesão de Jesus Cristo, experimentam essa êxtase espiritual, essa presença que, se o Palmeiras ganhar ou perder, não estou nem aí. Onde está o jogo, hein, gente? Se as coisas do mundo, elas vão me afetar bem menos. Se alguém, por acaso, não me cumprimentou, não me tratou bem, fazer o quê? Coitado, deve estar com algum problema, né? Isso não pode me irritar, me tirar do eixo, né? Na medida em que a presença de Deus está forte em mim. Né? Somos tentados? Sim, o tempo todo. Alguém exagerou, é o tempo todo. Principalmente quando a gente está na caminhada na igreja. Somos tentados o tempo todo. Por que a gente reza no Pai Nosso? Como é que a gente reza no Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Por acaso ele está dizendo assim, não nos deixe ser tentados para Jesus, para Deus? Não. Por quê? Porque ele sabe que seremos tentados a não vir, por exemplo, a formação do diabo. Vocês não tiveram essa tentação? Fala para mim. Nossa, gente, tudo isso. Até o diabo foi tentado não fui. Sim, eu estava lá no chá, falei, eu fui embora, deixa assim. Brincadeira. No primeiro encontro, agora eu vou dar uma olhadinha, para a gente ir para a parte mais final aí. Nos encontros, vamos olhar algumas coisas que é proposto nesse mês da Bíblia, né, de setembro, que é
cada encontro, então você tem alguns temas ali para você desenvolver. Ele, depois quando receber o livrinho, vocês vão ver que ele é celebrativo. Então, você tem que se preparar no ambiente, uma vela, crucifixo, né? Alguma flor, certo? De uma maneira que a gente faça de maneira celebrativa, onde a gente tem ali a questão da oração, um estado de oração muito forte, para que a gente viva esse mês de setembro de uma maneira plena, né? Que a gente tenha todos os benefícios desse aprofundamento da carta de Paulo aos Romanos, né? Então, olha ali no capítulo 1, versículo 8, logo de cara, logo no comecinho ali, ele diz: primeiramente dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. É a alegria de Paulo em saber que aquele povo já tem uma fé em Jesus Cristo e que é difundida, já é famosa aquela fé. Aquela fé em Jesus Cristo, já muitas pessoas já vieram dizer a ele. E ele se alegra. A gente também não se alegra quando a gente vê a nossa fé de alguma maneira, ela ser, a gente visualmente, né? Veja o que aconteceu quando nós tivemos aí, né? Tivemos a passagem ali de Papa Francisco para o Papa Leão, né? Leão XIV. De que ele, veja, o mundo inteiro ali ligado, muita gente na Praça São Pedro, as pessoas olhando, as pessoas querendo saber o que ia acontecer, o noticiário toda hora dando aquela informação. Depois, na eleição, fumaça preta, fumaça não sei o quê, de novo, fumaça preta, tem alguns que são papáveis, outros não são, blá, 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 blá. Fumaça branca, tal, e vamos aguardar que vai ser. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito alegre em saber que a mídia, gente, só dá atenção para algo que é importante. Ninguém veio falar comigo até agora. Vai morrer. Está me pegando em vídeo, né? Então, veja, para quem é importante? Qual grande líder mundial que é dada tanta atenção como acontece em nossa igreja algumas vezes? Qual líder? Eu não vou dizer líder espiritual sobre essa igreja, que é para não humilhar a turma. Porque não tem outro. Agora, é motivo de orgulho para nós? Sim. Não, orgulho não. Por que não? Porque orgulho é algo negativo. Orgulho não, alegria, felicidade. Mas alegria, sim. Estamos aqui. Orgulho Santo também não pode. Aí, muito bem ajudado. Saiu para a Coriza, vai pensar. É motivo de muita alegria. E também é motivo para nos incentivar na fé. Não é verdade? Eu me senti assim, naqueles momentos assim, nossa, que legal. Muitos falam, porque a igreja está diminuindo, porque isso, porque aquilo, porque o outro, papá. É isso? Não é isso que está. Tudo bem que as estatísticas têm isso aqui e tal, mas é motivo de muita alegria mesmo. E é isso que Paulo está falando, mas ele continua sendo capacezinho. Desejo, número 11, vamos ver? Desejo ardentemente ver-vos a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual, onde sejais confirmados portador. Paulo é portador da graça? Sim. Cada um de nós podemos ser portadores da graça de Deus? Sim. Claro. Em cada ação que a gente faz, se a gente tiver
atendendo a vontade do Espírito Santo, nós somos portadores da graça. Sim, se tivermos com o Espírito Santo, com certeza. Não é verdade? Isso é bom ou mal? É maravilhoso, gente. É ótimo nós sermos portadores da graça. De tal maneira que quando você se aproxima, alguém fala, pô, legal que você veio. Porque sente a presença muito além do que de carbono, pele e tecidos. Né? Agora tem gente que se aproxima também, o pessoal Se afasta. se afasta. É preciso que a gente se cuide para que a gente não seja que nesse segundo, né? Não é verdade? Como é bom que as pessoas de você ser amado. É isso, no fundo é isso. Né? Mas para a gente ser amado, o que a gente tem que fazer? Amar, se doar. Ver aquilo que você tem de virtude e procurar transmitir para o outro. Né? Veja quanta coisa bonita que tem ali, né? O último ali. O melhor. Para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum, necessidade da humanidade. Vocês perceberam que quando eu estava refletindo, a gente entra em oração com o texto sagrado. Né? Deixa eu vir para cá, senão estou fora. Né? Sim, senhora. Sim, senhora. Para encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé. É uma fé em comunhão. A comunidade reunida, gente, ela é importantíssima, porque uns alimentamos a fé do outro, uns somos suportes para o outro. Né? E temos que ser suportes amorosos. Né? De vez em quando não deve cutucar, mas amorosos com o outro. Paciência uns para com os outros. Né? Naquela vossa e minha fé que nos é comum. Né? Me encorajar. Não é? Paulo não tem coragem? Mas a gente precisa do outro. Mas a gente precisa do outro. Olha que bonito. Paulo sofreu 2 ou 3 naufrágios. Paulo foi apedrejado, saiu correndo, pensava que ele tinha morrido. Paulo foi picado por cobra. Né? Tanto que, não sei se vocês sabem, mas Paulo é o padroeiro e as pessoas buscam Paulo quando são picados por cobra. O homem falou tanta coisa linda, eles picaram por cobra e tem uma atrás de cobra. É brincadeira? Né? Só porque ele foi picado e não aconteceu nada. Com cobra venenosa, muito venenosa, uma ilha lá no interior da Grécia. E a graça de Deus não aconteceu nada. Aí todo mundo levou uma picada e depois agora não fui picado por cobra, deixa o Paulo para lá. Né? Paulo é fantástico. Eu rezo para o Paulo todo dia. Paulo é poderosíssimo na nossa igreja. Né? Aliás, o nosso estado chama estado de São Paulo. Cidade de São Paulo. Não é à toa. Não é à toa. Né? Então veja, só que para isso é preciso que a gente tenha no coração humildade. Veja a humildade de Paulo, que já tinha feito um itinerário espiritual fantástico. Fantástico. E mesmo assim, ele diz ali, né, para me encorajar juntamente convosco. Vocês me encorajam, eu encorajo vocês. E juntamente naquela vossa e na minha fé que nos é comum. Não é bonito isso? Não é um grande exemplo para a gente? Então reflitam nas reuniões, agora que vocês já sabem, a responsabilidade é de vocês. E vocês repassarem isso nos grupos também, né? Dessa beleza. Eduardo, Diga. essa fé comum, eu senti isso dentro de religião diferente. Também. Em Jesus Cristo. Todos em Jesus Cristo.
mas de religiões diferentes. Sim, sim, não podemos. A salvação, A coisa mais bonita. veja, aqui fala que a salvação é Jesus Cristo. Aqui falou que era católica, apostólica, Não, é romana. isso que eu estou falando, é a coisa mais bonita. Quem tiver fé pode ser. Quando eu tive a cirurgia, a igreja da Assembleia de Deus em Volta Redonda e lá em Minas, em Visconde Rio Branco, estavam rezando por mim. Olha que maravilha. Através de familiares, coisa que motivou a igreja como um todo, daquela congregação deles lá, a rezar. Então você vê, eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Sim. Essa união sem querer. A minha religião é melhor que a sua, não é, não existe. Por isso que é humilde. Não existe isso. Vamos lá. Sou devedor. sábios e as simples. Que eu sinto de vos anunciar pelo Evangelho também a vós, que habitais em Roma. Então, o devedor a gregos e bárbaros, né, são os povos fora do grupo dos judeus, né? Os chamados gentios. Só que ele fala, sou devedor, até porque essas pessoas, eles que levaram adiante, a partir do momento que ele fundou as igrejas, as determinadas igrejas, levou adiante a fé. Então ele sente uma dívida, ele contribuiu e os outros continuaram, e por continuarem a partir da ação dele, ele se sente devedor em relação ao outro, né? Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho também a vós que habitais em Roma. Então, o desejo do encontro, né? Segundo encontro, são só 4. E a esperança Não decepciona, é o 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nossa esperança é de vivermos uma nova vida na graça já antecipando a vida eterna. A contrariedade nos dá a paciência e assim não somos mais pecadores contumazes, já que fizemos a opção fundamental por Jesus Cristo, pelo bem, justiça, amor ao próximo, compaixão, empatia e longanimidade. muito bem. Então veja, muitas dessas coisas aí nós já falamos. Eu estou meio longe aqui. Nós já falamos, né? O que eu queria salientar aqui é que a contrariedade, todos nós somos contrariados. Sim. Que ele diz a longanimidade ali, é termos uma tolerância à contrariedade. Qual é a primeira ação humana a partir do momento que você é contrariado? É revidar, mas primeiro antes de revidar fica irritado, né? Está com raiva. Nos irrita, né? E a partir daí, eu posso ir, quando vocês falarem em revidar, se vocês quiserem dizer vingança. Não, vingança não. Vingança não pode, né? Ele dá voz. Revidar pode, vingança não. Então, veja, essa experiência humana faz com que, se a gente for lidando com isso, experimentando, amadurecendo com isso, espiritualmente, porque tem que ter o quê? Tem que ter uma base que é Jesus Cristo e a ação do Espírito, né? De tal maneira que isso vai fazer com que, ao invés de a gente ficar irritado, mal-humorado, revidando para todo mundo, vingança, ao invés disso,
a gente vai crescendo espiritualmente. De tal maneira que a gente olha para o outro e percebe que isso tudo, sabe o que é? Fraqueza. É porque o outro é fraco. E ao invés de você querer se vingar, o que você tem que ter? Compaixão. Reconhecer a precariedade do outro, a imperfeição do outro. E aí você vai lidar melhor, e aí a ação do Espírito que está em você. De tal maneira que você vai sendo uma pessoa melhor. Se você entrar dentro desse Espírito, né? Desse Espírito, fazendo aquilo ali, ó, opção fundamental por Jesus Cristo, o que você ganha? Vida eterna. Maravilhosa a carta de Paulo, fala a verdade. Dá para entender um monte de coisas. Né? Agora, não somos considerados pecadores, porque ele diz, não somos considerados pecadores. Você escuta como não somos considerados pecadores? A partir da graça, a partir desse encontro, a partir desse processo que você permite que o Espírito Santo age em você. Porque não fizemos mais a opção fundamental pelo mal. Entendeu quando você mudou? Se você fez a opção fundamental por Jesus Cristo, você vai pecar? Não. Claro que vai. Todo mundo peca. Entendeu? Você fez a opção fundamental por Jesus Cristo. O que é o pecado para quem faz essa opção fundamental? É um acidente. De repente você perdeu a paciência, você pegou sem querer. Você pensa que Jesus cai nessa tua conversa. Sem querer. Então, bem. Espinho na carne. Espinho na carne. O espinho da carne fala, de vez em quando ele não tinha essa coisa. Então, veja, você faz a opção fundamental por Jesus, você pode até pecar. Mas como você fez essa opção fundamental por ele, você retorna imediatamente para ele. E se pecou, às vezes pede desculpas, tenta de alguma forma sanar o mal que você provocou no outro. Mas peca, viu? Não vem me enganar, não, você. Mas vocês são terríveis, eu não sei como é que é. Olha o que Jesus fala aqui vieram falar para Jesus sobre se devia pedir, como é que devia pedir, né? Então Jesus fala assim, pede sempre e vos será dado, pede para abrir e será aberto, etc, etc, né? E olha o que Jesus diz ali, se vós Sois maus, não sois capazes de dar uma serpente ao filho, quando lhe pede um peixe, imagine o que o Pai pode dar àquele que pedir o Espírito Santo, que é o que nos guia, que é o que nos dirige. Então veja, pecado está aí, é um acidente. Agora, se você fizer a opção, como eu falei já uma vez, vou repetir, se você fizer a opção pelo mal, o que é fazer a opção pelo mal? É você começar a praticar o mal, achar que é gostoso praticar o mal, achar gostoso ver o sangue do outro, achar gostoso massacrar o outro, derrubar o outro, e você se sentir cada vez melhor nisso, o que você fez? A opção fundamental pelo mal. Você vai se dar bem? Não. Não só não vai se dar bem na dimensão espiritual, como risco grande de você encontrar alguém pela frente que seja pior que você. E você pode se lascar. Então, a sabedoria está em Cristo. Vamos lá. Penúltimo, hein, gente? Mais um só, depois vai dar.
O dom de Deus é a vida eterna. O fruto do mal, o pecado, é a morte. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sobre a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sobre a graça, de modo algum. Mas agora, liberados e pecados, e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o fim é a vida eterna. Então, veja. O dom de Deus é a vida eterna. O dom Deus nos dá de graça. Mas o dom só é o suficiente para que a gente tenha os benefícios do dom? Não. Quem tem o dom de escrever, por exemplo, hoje tivemos a morte do meu conterrâneo, né? Luiz Fernando Felício. Ele tinha o dom de escrever. Né? Escreveu coisas fantásticas, e com humor, profundidade, coisas para televisão, crônicas. Agora, só o dom era suficiente? Não. Tinha que estudar a língua, estudar a capacidade de expressar, ler muito, né? Se dedicar, refletir, olhar. Ele tinha um olhar fantástico sobre a vida do dia a dia, a vida comum, e colocar isso de uma maneira diferente, uma visão diferente. O dom, ele é necessário, porém, ele precisa ser desenvolvido. O dom de Deus é vida eterna. Está aberto para todos nós. Mas nós precisamos atuar nessa graça para que ela produza frutos em nós. Né? Agora, o pecado já não vos dominará, isto é, você não vai cair na tentação de fazer a opção fundamental pelo mal. Por quê? Porque agora não está sob a lei, e sim sob a graça. A lei que quer? Só a lei dos 10 mandamentos. Só cumprir a burocracia lá da lei. Você não mata, você não isso, você não faz, tá? Você podia, como eu falei, você podia não matar, não roubar, etc., podia ser preso. Estava cumprindo a lei? Para ele, sim, mas para Jesus, não. Deu para entender? Aí ele pergunta, então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei? Porque eu já não estou mais sob a lei, estou sob a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sob a lei, mas sob a graça? O que ele responde? De modo algum. Não, eu não vou pecar por isso. Está certo? Não é porque estou sob a graça que então eu não estou mais sob a lei, que eu não vou pecar. Né? Que eu vou pecar. Eu não devo pecar. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, isto é, a partir da graça, do dom de Deus, que está em cada um de nós e que produz seus frutos, um deles é a santidade. E o fim disso tudo é a vida eterna. O último slide, não é o último, não sei se é o último. É o último encontro, quarto encontro. Somos em Cristo, todos juntos. Somos em Cristo, um só corpo, unidade. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Então, nós fomos
Depois, Jesus ainda diz mais, para que todos sejam um nele, assim como ele é um em Deus, e nós seremos todos um em Deus, nessa unidade. De tal maneira que tem sentido o pecado original de Adão e Eva de querer ser melhor que o outro? Não tem. Tem sentido. E cada um usando o seu dom. Por acaso eu acredito que tenho o dom de ensinar. Esse dom é superior ao outro dom? Não. Pode ser que eu entre daqui, a maioria entre primeiro no reino dos céus que eu. Mas, Eduardo, eu tinha um... Quando eu fiz teologia, que eu sou chique, eu fiz teologia. Eu tinha um professor, Zé Arnaldo. Ele foi meu professor. Ele falava o seguinte, que se a questão da vida eterna não te desinstalar, você não aconteceu nada com você. A precisa te virar do avesso para você, que é uma conquista essa vida eterna. Só a vida eterna não te bate. Pastor, você não vai ganhar a vida eterna. Você tem que conquistar essa vida eterna. Sim, é o alcançar, que eu falei. É o alcançar. O alcançar. Se alcançar, existe esforço? Sim. Existe esforço. Tem esse esforço, né? Ele fala, daí ele brincava e falava assim, não adianta você passar pelos pobres caindo na rua e deixar eles caindo lá e ir para a igreja rezar. E nem também, E nem também se tem um vizinho teu que está passando mal e não tem ninguém por ele. E aí você vai para a igreja para a missa, você vai. Não vem para a missa, não é para a igreja. Vai lá, socorre teu vizinho. Vai lá, colabora, chama o SAMU, chama sei lá quem, e socorre ele. E se não der para você vir na missa essa semana, venha na outra. Você não pegou. Então, embora sejamos muitos formando socorro para cada um de nós, é membro do outro. Então, isso aqui está claro. Por quê? Todos nós temos a nossa importância nessa caminhada, enquanto um não é mais que o outro. Nem o diácono, nem o padre, nem o bispo, nem ninguém. Aliás, qualquer um pode ir para o inferno. E olha, temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aqui vem uma coisa interessante que a gente deve atentar. Aquele que tem o dom da profecia, exerçam conforme a fé. Aí ele fala, o sétimo, vamos lá? Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, animar, que exorte. Aquele que distribui essas esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com gentileza e humildade. Deu para entender? Cada um que tem os seus dons, façam com amor. Se você não fizer com amor, você não vai ser bom. Se você é catequista, exerça o ensinamento, exerça com amor. E tenho certeza que nunca mais vão esquecer de você ao longo da vida. Agora, se você fizer de qualquer jeito, vai esquecer rapidamente. Se você é ministro, se você é... Enfim, qualquer gente, façam da melhor maneira possível, com dedicação plena. Se eu tenho o dom de ensinar, eu tenho que me dedicar e amar aquilo que faço e amar as pessoas a quem eu estou transmitindo aquilo que está sendo feito. Senão, seria medíocre. E a salvação vai estar mais difícil de alcançar. Acabou. Muito obrigado pela paciência. Obrigado a você.
aqui também os dois participantes da Crisma, né? Que vieram aqui prestigiar. É verdade. Muito obrigado. Adorei. Muito obrigado, parabéns. Pedro e Muito bom. Gustavo. É muito bom ver jovens, é muito bom. Eu fico tão feliz quando É vejo. bom a gente aprender, é muito legal a gente aprender. Seja Nós estamos todos velhos, né? Não, é porque é sinal que a igreja Está renovando. está renovando e continua. Isso é verdade.